Artigo 269. Artigo 269 foi alterado o parágrafo 5º, mas por uma questão lógica, né? Então, o artigo 269 menciona que a autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro da sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas. Dentre outras, como o parágrafo 5º menciona essas 4 que eu ressaltei, então eu coloquei só as 4 para ficar mais fácil a interpretação. Então, a autoridade pode adotar as seguintes medidas administrativas: recolhimento da CNH, recolhimento da permissão, recolhimento do certificado de registro e recolhimento do certificado de licenciamento anual. A questão é que nós temos agora os documentos digitais. Então, o parágrafo 5º vem para regularizar essa circunstância. Como o agente de trânsito, em alguns casos, não vai poder recolher o documento físico, isso vai poder ser registrado no RENASH ou no RENAVAN, que é justamente o que dispõe o parágrafo 5º. No caso de documentos em meio digital, as medidas administrativas previstas nos incisos 3, 4, 5 e 6, que são os que eu ressaltei aí, do caput deste artigo, serão realizadas por meio de registro no RENASH ou no RENAVAN, conforme o caso, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Então, o CONTRAN vai regulamentar essa situação. Para quem não sabe, nós temos 2 sistemas de cadastros: o Registro Nacional de Condutores e o Registro Nacional de Veículos Automotores. São situações distintas. Então, o que a gente precisa ter sempre em mente é o seguinte: sempre orientar o cliente no sentido de manter o veículo atualizado no seu respectivo cadastro, no RENAVAN, e a habilitação no seu respectivo cadastro, que no caso é o Registro Nacional de Condutores Habilitados. Poucas pessoas entendem que são 2 sistemas distintos. Por que é interessante saber sobre isso? Porque, às vezes, o meu cliente precisa ficar ciente de que, se chegar alguma notificação de autuação, ele precisa transferir os pontos para o real condutor. E essa notificação ela vai para o endereço que está cadastrado o veículo. E se o cidadão muda de endereço e não faz atualização no órgão de trânsito, essa notificação ela vai para o endereço antigo, é devolvida, e a gente sabe que, nesses casos, a notificação é considerada válida quando devolvida por desatualização do endereço. Então, no que tange ao veículo, o cidadão mudou, ele tem que fazer um requerimento para o órgão de trânsito, DETRAN, pedindo a atualização do cadastro do veículo para o novo endereço, no sistema de cadastros do veículo. Só que ele tem habilitação, e se ele atinge lá, hoje, 20 pontos. Com a mudança do código, nós temos aquele escalonamento, 40, 30, 20, ou uma infração que por si só gera suspensão. De repente, ele foi enquadrado em alguma situação de suspensão ou cassação. O órgão envia a notificação para o endereço que está registrada a habilitação. Então, não adianta nada. Ele, de repente, o cidadão se muda, ele faz a atualização do endereço do veículo, mas não pede para que seja atualizado o cadastro da habilitação. São situações distintas. Então, para você que está comigo, advoga na área ou quer começar nesse meio, é uma informação relevante. O seu cliente tem que manter sempre atualizado o cadastro do veículo e o cadastro da habilitação. Sempre. São situações distintas. E se o órgão manda a notificação de suspensão e ela é devolvida, da mesma forma, no processo de suspensão de cassação, ele é considerado atualizado, a notificação é considerada válida e seu cliente vai perder todos os prazos. Então, é muito importante atualizar sempre o cadastro. Em regra, o que é que eu faço? Quando o cliente me procura, já ciente de que os cadastros estão desatualizados porque ele mudou de endereço, e, de repente, o morador do endereço antigo entrou em contato porque recebeu alguma correspondência, na própria defesa, né, se for de competência do DETRAN, eu já comunico o novo endereço e peço para atualizar todos os cadastros. Por quê? Porque, se eventualmente o DETRAN mandar os resultados para o endereço antigo e ele perder o prazo, eu tenho como
questionar a legalidade ou não dessas notificações posteriores. O artigo 270. O veículo poderá ser retido nos casos expressos neste Código. Parágrafo 1º, que se mantém, quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação. O parágrafo 2º, quando não for possível sanar a falha no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para a circulação, deverá ser liberado e entregue ao condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do certificado de licenciamento anual, contra a apresentação de recibo, assinalando-se ao condutor prazo razoável não superior a 30 dias. Então, aqui agora nós temos uma limitação de prazo que antes não existia. O agente de trânsito pode liberar o veículo se ele não oferecer perigo, né, sobre a segurança para a circulação, pode liberar o condutor habilitado por um prazo não superior a 30 dias, para regularizar a situação, e será considerado notificado para essa finalidade na mesma ocasião. Em tese, o veículo é liberado para o condutor habilitado. Normalmente, o que se pergunta aí é se o veículo, se o agente de trânsito teria a autonomia para poder recolher o veículo, independente de dar a opção para o condutor sanar essa questão ou não. Em tese, o agente de trânsito ele deve liberar o veículo, se não puder ser sanado no local, desde que não ofereça condições de risco, desde que ofereça condições de segurança, não exponha em risco aí a circulação e as demais pessoas da via. Então, em regra, o agente de trânsito deve liberar o veículo para o condutor habilitado, ou se puder ser sanado no local, dentro de um prazo razoável, atendendo inclusive o princípio da razoabilidade, o proprietário ou o condutor pode sanar a questão no local e o veículo será liberado. É o que dispõe na sequência para a gente o artigo 271, no parágrafo 9º. O veículo será, o caput, o veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente com a circunscrição sobre a via. O parágrafo 9º, não caberá remoção nos casos em que a irregularidade for sanada no local da infração, princípio da razoabilidade. Na prática, a gente sabe que vai ser um pouco difícil comprovar essa circunstância, porque, em regra, é só o condutor ou o proprietário ou o agente de trânsito ali. E como nós temos aí a questão da presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo, ainda que o agente de trânsito haja com um certo abuso de autoridade sem conceder prazo, na prática a gente sabe que vai ser difícil comprovar. Porém, se o proprietário ou condutor, por qualquer meio legal, conseguir provar essa circunstância, eu entendo que pode ser usado como meio de prova, certo? Talvez uma filmagem, isso pode derrubar testemunha, né? Mas na prática a gente sabe que é um pouquinho complicado, mas nada impede que possa ser utilizado.